Meus amigos, muita coisa saiu aqui já hoje da nossa história, da nossa resistência. Mas eu gostaria de colocar algumas coisas que ainda faltam, pelo menos para conhecimento do processo. É bom lembrar que tudo isso que foi falado aqui não se deu por acaso. A gente sempre se perguntou por que o golpe militar? Qual era o seu objetivo? Porque isto é que pode explicar por que houve um processo de repressão tão forte sobre todo o povo brasileiro que resistiu, mas especialmente sobre a classe trabalhadora. Não podemos esquecer que o projeto norte-americano era de transformar a América Latina todinha como fundo de quintal do seu país. Não podemos esquecer que o seu modelo industrial teria que ser imposto em todos os países latino-americanos. E a cabeça disso era o Brasil, a porta de entrada, um país de tamanho continental. E foi isso que eles fizeram. Era preciso acabar com aquele projeto da burguesia nacional, do desenvolvimento industrial nacional, com autonomia. Era preciso impor o controle das multinacionais, a expropriação das riquezas nacionais e do trabalho do povo brasileiro. E foi isso que eles fizeram. Mas para isso, gente, era preciso uma coisa muito importante. Era preciso domar a classe trabalhadora. Porque não tem lucro, não tem produção, não tem riqueza se os trabalhadores não a produzirem. Suas máquinas são já fruto do trabalho do operário. Mas a máquina sozinha não produz. Ainda que ela seja ultra evoluída, alguém tem que fazer ela funcionar. E para atender esse projeto de enriquecimento cada vez mais de expropriação, de dominação, era preciso calar a classe trabalhadora. Por isso, uma das primeiras medidas do governo militar foi caçar as direções sindicais. Nós vimos aqui o Deleles, que apareceu com a primeira pessoa que aparece no filme, que era o presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Ficou desaparecido muito tempo, teve que sumir, porque senão seria assassinado. Bem, passado o tempo, nós percebemos que as iniciativas que foram sendo tomadas pelos trabalhadores que adquiriram a consciência de classe, o entendimento do processo de luta que se dava no Brasil, o conflito entre capital e trabalho, nós vamos percebendo que essa história vinha sendo contada pelos repressores, pelos donos do poder, na ótica deles e com uma visão única do crescimento econômico do país, omitindo a exploração do trabalho e toda uma gama de misérias que foi implantada, foi provocada no meio dos trabalhadores brasileiros, do campo e da cidade. Bem, por conta disso, muita coisa foi falada que eu não vou repetir. No ano de 2006, nós tivemos o lançamento dessa revista, pela Revés do Aveiro, o CEP, em que nós tentamos colocar pela primeira vez a história deste punhado de trabalhadores que foi colocado aqui, que resistiu. Como era difícil fazer, a gente conseguiu que 16 pessoas escrevessem pequenos artigos. E saiu nessa revista. Isto mexeu com a nossa cabeça. Porque nós dizíamos o seguinte: é preciso ir além. Isso aqui é apenas, digamos assim, um aperitivo da história. É preciso gravar, é preciso registrar e colocar à disposição, sobretudo das novas gerações, a história dos trabalhadores, ou de uma parte dos trabalhadores, que resistiu e que construiu riquezas, mas que construiu a luta operária. E por isso que vai surgir o projeto Memória da Oposição Sindical.
Fizemos várias e várias entrevistas que estão gravadas lá no IEP, à disposição de quem quiser. Companheiros que já faleceram, que puderam dar entrevista, gravado em DVD, né, de boa qualidade, está à disposição para qualquer um que quiser. Nós tivemos uma série de publicações que foram digitalizadas, publicações de material que veio dos próprios militantes que conseguiam guardar o registro das suas lutas, das lutas da oposição sindical. Tivemos um acervo à nossa disposição do CPV, Centro de Pesquisa Vergueiro, conhecido no início como Centro Pastoral Vergueiro, e que depois tornou Centro de Pesquisa Vergueiro, do Informar e de outros lugares. Todo esse material está gravado, está digitalizado, está à disposição. Mas era preciso colocar isso em prática. E nessa tentativa de trabalhar, de ouvir depoimento, nós percebemos uma outra coisa importante. É preciso que os trabalhadores, o mais amplamente possível, contem a história da repressão que sofreram, como hoje apareceu alguma coisa. Isso aí é desse tamanho, dentro da imensidão de depoimentos que nós temos. E isso começou a ser feito. Fizemos inúmeras reuniões em várias regiões de São Paulo, coletando essas informações, esses depoimentos. E aí, novamente, um outro desafio. Não basta. É preciso que a gente consiga provar que esses fatos aconteceram com documentos oficiais, não só com depoimentos. Mas é preciso perceber também, revelar por que e quem fazia isto. Por isso que surge esse projeto, que hoje a Sueli e a companheira dela estão aqui representando. O projeto para fazer uma investigação de como a ditadura, os empresários, empresários naturalmente, e a direção do Sindicato Metalúrgico de São Paulo fizeram um conluio para reprimir os trabalhadores que resistissem aos interesses do capital. E uma das coisas importantes que vocês vão perceber, quem tiver paciência de analisar a história segundo os interesses do capital, por que essa oposição sindical, que se organizou em milhares de fábricas, que tiveram momentos importantes de luta, como a greve de 79, por que ela não conseguiu assumir a direção do sindicato? Porque a ditadura não podia permitir que aqueles que se opunham ao sistema, como classe operária, com consciência de classe, assumissem o sindicato mais importante do Brasil, porque nesse sindicato, nessa categoria metalúrgica de São Paulo, naquela época, não se produzia apenas carros, aliás, produzia muito pouco. Lá na Ford, por exemplo, onde trabalhava o companheiro, mas se produzia de tudo, desde peça para automóveis, até peça para avião, máquinas, material elétrico, tudo que se pudesse imaginar. Parar São Paulo por 20 dias significava comprometer a produção geral no Brasil. Então era importante calar esse sindicato. Era importante fazer com que aqueles que se opunham fossem colocados fora da produção. E aí o conluio entre eles. Gente, foi uma tarefa dura. De vários anos, envolvendo várias pessoas que doaram o seu serviço, o seu tempo para pesquisar lá no arquivo do Estado a documentação que provava o vínculo entre essas três forças e uma outra que apareceu depois, que era a embaixada norte-americana com presença constante no DOPS. Para grande surpresa nossa, esperávamos que isso talvez não fosse possível, vamos descobrir documentos em que a direção do Sindicato Metalúrgico de São Paulo se dirige ao DOPS agradecendo pelo trabalho que fez para evitar greve na fábrica A ou na fábrica B.
tudo está registrado. É um pouquinho só daquilo que nós temos ainda arquivado muita coisa. Então, colocar isso ao conhecimento do povo brasileiro é fundamental para que o povo entenda o que foi a ditadura. Por que eles chegavam a tortura, a prisões, tortura e assassinatos? Era para desmantelar os grupos que se opunham e para garantir a imposição, a implantação desse novo modelo de produção industrial que se esgotou potencialmente em 10 anos e que depois foi gerando um lastro enorme de gente marginalizada da produção e que nós vemos perambulando pelas ruas, pelas periferias da cidade, pelos nordeste e norte do Brasil. Bem, isso deu um desdobramento importante. Este projeto, que veio numa memória fundamental, importante da nossa história, ele acabou dando uma contribuição que a gente, pelo menos, não esperava no início, que era dar um instrumento muito bom para as comissões da verdade, né, um caminho para aprofundar o entendimento de como se dava esta relação entre civis e militares, porque a ditadura foi civil-militar, como se dava isso com as empresas, como o Neto falava hoje da Volkswagen e tantas outras, e que isso permitiu que tanta coisa já viesse à tona, como saiu há pouco tempo, um pouco mais de um mês, o nome de tantas e tantas empresas que foram envolvidas com a ditadura militar. Felizmente, o povo é capaz de pensar e de reagir. Resta uma coisa importante que o Neto estava colocando aqui. Nós não temos dinheiro para produzir todo esse material. A gente não pode vender. Então fica um desafio. Como conseguir fundos para que a gente possa reproduzir esse material em larga escala e colocar à disposição de todos que quiserem, de todas as escolas, de todo, digamos assim, pelo menos das principais bibliotecas escolares, para que a juventude, as gerações atuais que são responsáveis pelas possíveis mudanças desse país, possam conhecer e, como nós, dizer: ditadura, tortura, nunca mais.